Bom dia, amigos. Estamos aqui em mais uma edição do programa Encontro Fraterno, diretamente dos estúdios da FEEGO, no 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás, e temos a grata satisfação de receber aqui conosco o pesquisador e documentarista espírita Oceano Vieira de Mello. Oceano, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vicente. É uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Nós vimos na internet sobre a sua história de vida, né, o seu trabalho com os documentários espíritas, e você deixa muito claro que você se tornou espírita sob influência do Pinga Fogo, de Chico Xavier, na década de 70. Então eu queria perguntar para você, qual a influência do Chico Xavier e do espiritismo na sua vida pessoal? Eu acho que total, porque quando eu tinha 19 anos, portanto uma adolescente, né, recém-chegado em São Paulo, eu sou do interior de Alagoas, e ao ver Chico Xavier na televisão, no programa Pinga Fogo, em julho e depois em dezembro de 1971, a maneira daquele homem se expressar com muito carinho com as pessoas, até as pessoas rudes com ele, me chamou muita atenção. Então, a partir daquele momento, eu dei um norte para a minha vida e tive a felicidade de descobrir a doutrina espírita através de Chico Xavier, na época, os livros dele, do Dr. Valdo Vieira, e para mim foi um modelo de educação, de conhecimento, de cultura, e isso mudou minha vida completamente. Que bom. Nós vimos também que o senhor é fundador de uma produtora de vídeos, tanto de vídeos que estimulam a arte, quanto também vídeos direcionados ao público espírita, a Versátil, né? O Pinga Fogo, ele é distribuído pela Versátil, é isso mesmo? Exatamente. O Pinga Fogo, que é o programa que mudou a história do espiritismo no Brasil, antes e depois do Pinga Fogo, há quem diga isso. Nós, quando começamos a trabalhar com filmes espíritas, com documentários espíritas, nós fomos atrás de descobrir onde estava aquele programa que tinha mudado a minha vida e, logicamente, o movimento espírita. E nós conseguimos praticamente 98% da totalidade dos dois programas, e nós não conseguimos restaurar, mas nós digitalizamos e disponibilizamos para o mercado espírita, para as pessoas que estão chegando no espiritismo, porque ali você vê aproximadamente 5 horas e meia de Chico Xavier respondendo todos os tipos de questões dos jornalistas, dos filósofos que se apresentaram no programa para desafiar o Chico Xavier na época. E eu tive a felicidade, Vicente, de entrevistar 4 dessas pessoas que entrevistaram o Chico, e elas me contaram que aquelas entrevistas no qual eles foram para lá para desafiar o Chico, até desmascarar o Chico, depois daquelas entrevistas mudaram a vida deles também, e que o Chico Xavier foi a entrevista mais importante da vida deles. E como é que surgiu na sua vida esse interesse de trabalhar com documentários espíritas, registrar a história do espiritismo? E por que o senhor acredita que é tão importante esse registro da história do espiritismo? Primeiramente, eu sempre fui um cinéfilo. E quando nós fundamos a Versátil Home Video, foi com o objetivo de lançar para o mercado brasileiro, que até então era muito raro você ter um filme europeu, um filme asiático, um filme clássico que faz parte da história do cinema. E eu me sentia incomodado de não ver nada, absolutamente nada, ligado ao espiritismo. E eu sabia que tinha vários documentos, filmes que falavam de espiritismo sem ser filmes realizados por espíritas. Então nós fizemos pesquisas, né, e continuamos pesquisando ainda, e encontramos vários filmes, Joelma,
23º Andar, programas Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., que são cientistas que pesquisaram a respeito de vida depois da morte, reencarnação, experiências quase morte, e esses documentários científicos, que eram livros, mas depois transformaram-se em documentários, estavam disponíveis. E o interessante é que esses documentários científicos, eles estavam revelando o que nós já sabemos através da obra de André Luiz, da obra de Ivone Pereira. Então eu percebi que existia a possibilidade da gente resgatar esses documentos, fazer, por exemplo, biografias, porque o século XX foi um século das imagens, é o século do cinema, do áudio, do vídeo, das fotografias, e eu creio que as futuras gerações não vão nos perdoar se nós não deixarmos isso, vamos dizer assim, materializado, né? Digitalizado, para que as futuras gerações tenham acesso a esse material. Bom, meus amigos, nós estamos aqui nesse papo maravilhoso com o Oceano Vieira de Mello. Faremos um breve intervalo e voltamos em alguns minutos. Olá! A nossa dica de leitura de hoje é o livro A Natureza Humana e o Sentido da Vida, dos autores Carlos Durgante e Elizabeth Schuch. Ambos são profissionais da área da saúde e estudiosos do espiritismo, ele médico geriatra e ela psicóloga. E nesse livro eles nos trazem reflexões acerca da nossa natureza, da nossa essência como espíritos imortais. E uma vez que tenhamos nos dado conta de quem verdadeiramente somos, como vivenciar esta realidade, como encontrar caminhos diários de nos fazermos pacificados e felizes. Então, boa leitura para você, fica a dica. Olá, amigos. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta no segundo bloco da entrevista com o Oceano Vieira de Mello, o pesquisador e documentarista espírita. E nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência espírita. Como o Oceano é um pesquisador, eu não resisto em fazer a pergunta para ele. Como ele vê a importância da ciência moderna para o espiritismo e o contrário também? Como o espiritismo pode contribuir para a ciência moderna? Vicente, a doutrina espírita, uma das suas bases é a questão científica, as descobertas, né? A obra de André Luiz tem muitas revelações nos anos 40, 50 e até mesmo nos anos 60, no qual uma grande amiga nossa, a doutora Marlene Nobre, se empenhou em divulgar entre os cientistas, pesquisadores que querem descobrir algo além da alma, vamos dizer assim, né? E o espiritismo, entre todas as filosofias religiosas, no nosso entender, é a que mais contribui para essa ciência. Agora, não é a ciência acadêmica, materialista, que vai descobrir o espiritismo. Eu acho que para o cientista acadêmico, materialista ou não materialista,
chegar até a doutrina espírita e a ciência espírita, ele tem que utilizar da literatura de André Luiz, de Emmanuel, de Allan Kardec. Isso é uma coisa clara para mim e para as pessoas no qual eu tenho contato. Eu convivi muito tempo com a doutora Marlene Nobre, eu convivi com outros pesquisadores, e nós somos unânimes em afirmar isso, né? É muito importante que a ciência, os pesquisadores, tenham uma mente aberta para analisar, para descobrir. O próprio Allan Kardec, ele quando faltava poucos meses para desencarnar em 1869, ele deixou uma lista de livros para se compor uma biblioteca espírita. E entre esses livros, tinha muitos livros de ciência da época que criticavam o espiritismo. Ele pede para que os espíritas leiam esses livros criticando o espiritismo. Tanta segurança que o mestre já tinha na época. Então nós temos aí um campo maravilhoso de pesquisas, e sabemos também que várias universidades, com a contribuição da doutora Marlene Nobre, várias universidades do mundo enviaram seus cientistas, seus pesquisadores para os Mednesp, no qual você participou aqui em Goiânia. E esses pesquisadores, eles ficam estarrecidos com as descobertas, né, nos livros de Chico Xavier. Então eu acho que é só abrir a mente para pesquisar e, logicamente, nós espíritas não queremos que ninguém se torne espírita. É uma descoberta o espiritismo. Quer dizer, depende da mente da pessoa. É um projeto cultural, é um projeto de filosofias, é uma quantidade enorme de conhecimentos, e entre eles está a ciência. É curioso o senhor comentar sobre essa antecipação que a obra de André Luiz trouxe para a ciência, né? Que muitas coisas que André Luiz trouxe estão sendo comprovadas justamente agora. Quando a AME Internacional vai fazer as palestras na Europa e eles citam André Luiz, muitos pesquisadores abordam os palestrantes da AME perguntando quem é o Dr. André Luiz e onde está publicada no meio acadêmico as informações que ele traz, porque eles acham tão interessantes que eles gostariam de estudar a obra de André Luiz. Quem é o Dr. André Luiz? E aí quando se explica que é um espírito que foi psicografado, eles ficam surpresíssimos, né? Porque ele antecipou realmente muitas informações. E por falar em André Luiz, o último livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual e A Vida Continua, de André Luiz, né? Tem uma participação ativa do senhor, né? Na produção do filme, né? Aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Existe a possibilidade da produção de novos filmes da obra de André Luiz ou dos romances de Emmanuel? Qual que é a dificuldade disso no nosso cenário atual? Olha, primeiramente são os custos. Para fazer um filme envolve muito dinheiro e também envolve, no meu entender, a pessoa ter um conhecimento profundo da doutrina para evitar de se perder ou de se colocar num filme espírita, ou que não seja espírita, mas baseado numa obra espírita, colocar assuntos que não pertencem ao espiritismo e muito menos àquela obra, né? Mas o principal é a questão financeira. Um filme hoje, primeiro você começa a planejar ele hoje para ele ser concretizado daqui a 5 anos. Esse é o tempo médio de que se faz um filme. Não se faz um filme bem feito, uma coisa... E nós espíritas esperamos que todos os filmes sejam bem feitos, porque nós temos uma obra extraordinária, no caso da obra de André Luiz, de Emmanuel, onde há necessidade de ter o extremo cuidado para não trazer para a obra nada que não seja de revelação espírita. Então, essa é a principal dificuldade, embora nós saibamos que existe um público grandioso esperando que essas obras sejam materializadas para o cinema, depois para as TVs por assinatura, DVDs, enfim, os streamlines. Eu acho que futuramente, futuro bem próximo, nós teremos aí alguns filmes, a gente tem notícia disso. Nós estamos ansiosos por esses filmes, né? Toda a comunidade espírita brasileira e até internacional.
Nós vamos dar um breve intervalo nesse instante e voltaremos a seguir conversando mais com o Oceano Vieira de Mello, quando nós perguntaremos a ele sobre os novos projetos da sua produtora, a Versátil, e suas impressões sobre o Congresso Espírita em Goiás. Nosso Tira Dúvidas de hoje traz a seguinte questão. Não raro são registradas mortes de bebês muito pequenos. Às vezes nascem mortos. Por que isso acontece? Se vivem muito pouco ou quase nada, para que serve esta encarnação? Olha só, nós temos aí duas questões em uma só, não é? A primeira falando sobre os bebês que vivem pouco e aqueles que nascem mortos, os natimortos. Então vamos por parte. Toda encarnação ela tem um objetivo. O espírito necessita passar por aquele momento de retorno à vida corporal exatamente para valorizar todo esse processo. E no caso dos bebês que nascem vivos, vivem pouco, horas, dias, meses, poucos anos, significa que são reencarnações completistas. Espíritos que tinham que cumprir um determinado tempo e ao passar por todo esse processo de aglutinação do corpo espiritual para a formação de um novo corpo, eles estão o quê? Entendendo que este processo exige respeito, exige atenção e que a vida que a gente tira fora de hora, que não cumpriu, a gente volta para completar. Então é o caso da reencarnação completista, que pode se dar com bebês, que pode se dar com crianças, jovens, né? Pessoas no auge da maturidade. Isso tudo acontece. As leis têm as suas explicações. Agora, no caso daqueles que nascem mortos, qual a validade? Interessante que Kardec dialoga sobre isso com os espíritos na questão 356 do Livro dos Espíritos, e eles comentam o seguinte, que habitualmente, no caso do natimorto, nem sempre há um espírito ligado àquele projeto de concepção e de formação corporal. Aquilo ali acontece mais em função de chamar a atenção dos pais para a valorização da vida, né? Então, no caso do natimorto, repetindo, nem sempre existe um espírito ligado. E aquele ensinamento, aquela chamada, a atenção, a responsabilidade com a vida foi para os pais. Muito obrigada pela explanação tão clara e deixamos o convite a você para fazer a sua pergunta, estar conosco numa próxima oportunidade. Então, lembre-se, fique atento ao tiradúvidas@fego.org.br. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional, para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Bom, meus amigos, nós voltamos mais uma vez para o terceiro bloco desse papo super agradável com o pesquisador e documentarista espírita Oceano Vieira de Mello, e continuaremos com as perguntas a respeito do trabalho do Oceano, né? Na Versátil, a sua produtora.
O que a Versátil tem trabalhado atualmente? O que nós podemos esperar de surpresa aí, que vai nos encantar, como tem encantado o trabalho da Versátil? Vicente, nós estamos produzindo, porque quando você faz qualquer trabalho em audiovisual, você tem 3 estágios. Primeiro é a pré-produção, depois é a produção e depois a pós-produção. Atualmente nós estamos no pós-produção do Boa Nova de Humberto de Campos e Chico Xavier. Nós estamos chamando de audiosérie, mas é uma radionovela com participação de 72 atores, inclusive narração e comentários do Lima Duarte e do Haroldo Dutra Dias. A Arlete Montenegro, uma grande atriz experiente nessa área do audiovisual, ela fez Memória de um Suicida, fez 50 anos depois, fez Há 2000 anos, Nosso Lar, em áudio, somente áudio, né? E esse é o próximo lançamento sobre a nossa supervisão. Ou seja, nós estamos fazendo o audiosérie, que é a radionovela, serão os 30 capítulos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, mas ao mesmo tempo nós estamos produzindo um documentário com estudiosos sobre o assunto para comentar sobre a Boa Nova. Então temos o Haroldo Dutra Dias, temos o Saulo César Silva, que organizou agora recentemente, extraordinariamente, o Evangelho de Emmanuel, e temos também um documentário que estamos no início sobre Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, esses são os 2 próximos projetos que nós, se Deus quiser, vamos realizar até o início do ano que vem. E, Luciano, como que as pessoas podem ter acesso a esses trabalhos, a essas obras? As vendas são feitas pelo site da produtora? Existe uma loja física? Como é que as pessoas podem alcançar esses trabalhos? Através das lojas, das livrarias Saraiva Cultura. Então, se você digitar no Google, por exemplo, DVDs Versátil, né, na Cultura, no site da Cultura, livrariacultura.com.br, na livraria Saraiva, na FENAC. Então são as lojas que vendem os nossos DVDs, nossos filmes. Nós temos vários documentários, né? O Eurico Barçanufo que nós fizemos, temos o próprio Pinga Fogo, mencionado por você, temos o nosso último trabalho, que é o Luz da Escola, contando a vida de Nina Aroeira e Clóvis Tavares, o primeiro biógrafo e amigo de Chico Xavier, ainda nos anos 30. Enfim, todos os nossos filmes, são aproximadamente 45 filmes espíritas e filmes que são 100% espíritas, mas não foram feitos por espíritas. Isso nos dá uma alegria muito grande, que tem pessoas produzindo filmes espíritas sem saber que os filmes são espíritas. Muito interessante. Nessa sua visita a Goiás, o senhor fez um ciclo de palestras no interior do estado, né? E entre elas, uma palestra, A Prova Material da Imortalidade, que conta a história de um espírita português que sonhava conhecer Allan Kardec, Chico Xavier, né? E veio ao Brasil e tal. Então eu gostaria de encerrar perguntando para você, Luciano, como que você vê o espiritismo atualmente na Europa, né? Que ele era um português que divulgava, ele tinha um folhetim, um jornal, né? Com vários contribuidores. Como você vê a penetração do espiritismo na Europa hoje e o que você achou do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás e da recepção do povo goiano? Bom, primeiramente, é a primeira vez que a gente faz um ciclo de palestra do Estado de Goiás. Foi uma alegria muito grande para o pesquisador, para mim, para minha esposa Sônia. Nós fizemos 3 tipos de palestras. Todas as nossas palestras são feitas com filmes e não com PowerPoint, né? E todas elas são baseadas em pesquisas. Foi uma alegria muito grande. Nós queremos, inclusive, deixar o nosso agradecimento à Ivana, que foi a coordenadora que preparou toda essa turnê, vamos dizer assim, né, de palestras.
A prova material da imortalidade, Vicente, é a coisa mais impressionante que eu encontrei da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele é um documentário gravado em 1955 no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, gravado por um jornalista, com a supervisão de Emmanuel, com a permissão de Emmanuel, onde Chico relata cerca de 20 espíritos, amigos daquela pessoa que está gravando, o nome, a função que ele exercia antes da sua desencarnação, e ele dá detalhes. Você percebe o Chico viajando no tempo e no espaço, em desdobramento de 20 anos anteriores. Então, é um material tão importante que é nossa intenção realizar um filme. Então você imagina, na época da internet, na época do iPad, do iPhone, você fazer um filme sobre uma fita de áudio dos anos 50. Mas o conteúdo é tão espetacular, é tão lindo, e eu não tive dúvida em colocar o nome nessa palestra de A Prova Material da Imortalidade. Então essa é o nosso próximo trabalho, além desses já mencionados. E em relação à sua impressão sobre o Congresso? É a segunda vez que eu venho ao Congresso Espírita de Goiânia. Primeiro, a gente tem que parabenizar a Federação Espírita de Goiás, na pessoa dos seus dirigentes, né? São vários dirigentes, mas eu tenho o contato mais direto com a Ivana, e a gente percebe um profissionalismo tão grande. Eu já participei de vários seminários na Europa, nos Estados Unidos, e o nível é o mesmo. Infelizmente, a gente não vê muito desse tipo de congressos no Brasil. Notadamente, a gente percebe isso, né? Embora já estejam surgindo novos, o caso de Uberlândia recentemente, feito pelo pessoal da Web Rádio Fraternidade, em São Paulo tem, mas há necessidade de se fazer mais congressos como esse, com esse nível profissional, em locais adequados, com profissionalismo em todos os sentidos, na comunicação, no visual, no atendimento fraterno. Aqui a gente encontra esse atendimento fraterno, que é muito importante. O espírita, ele tem a obrigação de ser fraterno, não só com o outro espírita, mas com quem está chegando e nos visitando pela primeira vez. Então, o que eu percebi aqui, espero vir todos os anos, a partir deste ano de 2017, vim todos os anos, e espero encontrar outros seminários, outros congressos com este nível que eu encontrei em Goiás. Nós é que agradecemos a sua presença, é um prazer conversar com você, ouvir suas histórias, a sua bagagem, tudo que você aprendeu e viu. E infelizmente o tempo é curto, porque a gente poderia ficar conversando horas e horas sobre esses assuntos tão prazerosos aos nossos corações, não é não? Então eu queria agradecer a presença do Oceano aqui conosco, né? Agradecer ao público, desejamos a todos ótimas semanas, um grande abraço e até a próxima. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. Eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos,
aquela chama em teu olhar, os teus olhos, de quem sabe amar. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior e então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio, uma voz me chamou.